Bom dia, pessoal, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mari Pinheiro, Marilúcia Pinheiro. O tema que abordarei nesse vídeo será a República dos Fazendeiros. Então, o período da história, que vai de 1889 a 1930, é conhecido como República Velha. Esse período se divide em duas grandes fases. A primeira vai de 1889 a 1894. É conhecida como a República da Espada, em que o Brasil é governado por militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que são responsáveis pela implantação e consolidação do regime republicano no Brasil. A segunda fase vai de 1894 a 1930. É conhecida como a República dos Fazendeiros. É a fase que o Brasil é governada por civil. Quem são esses civis que governaram o Brasil durante esse período? Eles eram principalmente grandes fazendeiros que cultivavam café. E eles se localizavam principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Ficaram conhecidos como os coronéis. Vamos estudar aspectos da vida econômica e da organização política desse período. Para isso, vamos fazer uma comparação com o período do Império. No período do Império, eram poucas as pessoas que participavam das eleições, porque havia o voto censitário, ou seja, só poderia participar das eleições quem tinha um rendimento anual de no mínimo 100 mil réis. Ou seja, 1% da população, que era de 12 milhões de pessoas. O que seria esse 1%? Seria 120 mil pessoas que poderiam participar das eleições. Eu fiz uma pesquisa no Google para saber o que seria esses 120 mil pessoas e vi um dado interessante na Wikipédia, que em 1950 aconteceu um jogo no Maracanã que participou de pagantes em torno de 177 mil pessoas e de presentes 199 mil pessoas, um pouco mais, né, do que esses valores. Foi o jogo Brasil 1, Uruguai 2. Então, o que seria 120 mil pessoas? Seria bem menos do que isso aí, uma quantidade que daria tranquilamente dentro do estado do Maracanã. E qual é a diferença do período do Império para o período da República, em termos da participação da população nas eleições? No período da República, acabou o voto censitário, ou seja, todo brasileiro maior de 21 anos poderia participar, mas tinha algumas restrições. Analfabetos não poderiam participar das eleições e a população era de 80% de analfabeto, ou seja, muita gente ia ficar de fora. Além disso, mulher não podia participar, padres, soldados, ou seja, passou de 1% para 3% da população. De 120 mil pessoas, passou para 360 mil pessoas. Ou seja, 2 estádios do Maracanã, porque a metade de 360 é 180 mil pessoas. E 180 mil pessoas fica entre os 177 mil e 199 mil. Ou seja, seria 2 estádios do Maracanã com 180 mil pessoas, né? Poucas pessoas em relação à quantidade, né, de pessoas no Brasil e também a dimensão do Brasil, né? Então a gente percebe que houve um aumento, mas não muito. Além disso, havia também um problema, que era o voto do cabresto, ou seja, os coronéis, eles que decidiam em quem cada pessoa deveria votar. Então, quem eram esses coronéis? Os coronéis, eles eram os militares do tempo da Guarda Nacional, que participavam ali, né, da Guarda Nacional como coronéis. Os grandes fazendeiros, eles ocupavam esses cargos, né, dentro da Guarda Nacional. E quando a Guarda Nacional foi extinta, em 1918, eles continuaram com esse título coronéis. Então, esses grandes fazendeiros, né, do cultivo de café, eles eram chamados de coronéis porque eles eram os coronéis da Guarda Militar. Então, vamos ver a seguir como era essa política, né, de favores do tempo da República dos Fazendeiros. Política de favores. Atualmente, a economia brasileira tem uma produção diversificada nos setores industrial, agrícola e de serviços. Além disso, 72% da população do país vive nas cidades e só 28% vive no campo. Durante a República Velha, a situação era bem diferente. O Brasil
tinha uma economia essencialmente agrícola e 75% da população brasileira vivia na área rural. Nessa sociedade, os coronéis eram os donos do poder. Tinham em suas fazendas grande número de empregados que recebiam salários miseráveis. Desamparados pela lei para sobreviver, esses trabalhadores precisavam de ajuda do coronel, dinheiro emprestado, auxílio para educar o filho, socorro na hora da doença, quase tudo dependia do favor do coronel. Além do limite da fazenda, o poder do coronel se espalhava pela pequena cidade. Os principais empregos e cargos estavam sujeitos à sua influência pessoal, na prefeitura, na delegacia, na escola, no cartório público, na estação de trem, etc. Todas as pessoas importantes da cidade procuravam alguma ligação com o poderoso fazendeiro, o dono do armazém, o médico, o advogado, o prefeito, os vereadores, o delegado, o juiz, o padre, o professor, etc. O sonho de muita gente era tornar-se compadre do coronel, conseguindo que ele fosse padrinho de batizado do filho. O voto do cabresto. Em troca dos favores, o coronel exigia que as pessoas votassem nos candidatos políticos que ele indicava para os cargos públicos: prefeito, governador e presidente da República, vereador, deputado e senador. Quem se negasse a votar no candidato do coronel perdia completamente seus favores e ficava sujeito à violência dos jagunços ou capangas que trabalhavam na grande fazenda. Esses jagunços formavam bandos armados que perseguiam, espancavam, matavam os inimigos do coronel. Cumprindo ordens do fazendeiro, os jagunços controlavam o voto de cada eleitor, porque naquela época o voto era aberto, em vez de secreto. Isto é, o eleitor, na hora da votação, tinha que declarar publicamente o candidato de sua preferência. Então, esse voto aberto, dado sob pressão, ficou conhecido como voto de cabresto. Expressão popularmente significa voto obrigado, imposto pelos coronéis contra a vontade íntima do eleitor. Além do voto de cabresto, os coronéis ainda utilizavam muitas fraudes para ganhar as eleições. Exemplos: documentos eram falsificados para que menores e analfabetos pudessem votar. Pessoas que já tinham morrido eram inscritas como eleitores. Urnas eram violadas e votos adulterados. Muitas artimanhas eram feitas na contagem dos votos. Para funcionar no Brasil inteiro, o coronelismo não dependia só de um coronel. Havia milhares de coronéis espalhados pelos municípios brasileiros. Nem todos os coronéis tinham o mesmo poder de influência, e nem todos eram amigos entre si. Na disputa pelo poder, era comum explodir lutas sangrentas entre bandos de jagunços de coronéis adversários. Ao final de muitas brigas e assassinatos, o coronel mais poderoso e violento acabava por se impor na região em disputa. O coronel mais importante em cada município ou região estabelecia alianças com outros fazendeiros para eleger o governador do estado. Depois de eleito, o governador retribuía o apoio recebido dos coronéis, destinando verbas aos municípios amigos, para a construção de obras como praças, estradas, escolas, etc. Era uma troca de favores. Os coronéis apoiavam o governador do estado e, em troca, recebiam ajuda financeira estadual. O resultado dessas alianças foi que o poder político de cada estado ficava sempre em mãos do mesmo grupo. No final do mandato, cada governador passava o poder para um parente ou amigo do mesmo bando político. Como se vê, as oligarquias agrárias montaram uma complicada rede de transmissão de poder, que ia desde os municípios até a esfera federal. Nessa rede de poder, o coronelismo costurava o fio das alianças na base da troca de favores, do clientelismo e de muita corrupção. Coronelismo e atualidade. Hoje em dia, o sistema eleitoral brasileiro adota o voto secreto, por meio do qual o eleitor não revela publicamente o candidato preferido. Isso permite uma escolha livre na hora de votação. Apesar disso, o coronelismo e as pressões eleitorais
não desaparecem do país. Nas regiões mais carentes, o eleitor pobre e desinformado ainda vota com medo, ou vende seu voto por uma sacola de comida, um uniforme novo para o time de futebol, uma vaga garantida para o filho estudar na escola pública. A política dos governadores. Então, o rico fazendeiro Campos Salles, ele foi o segundo presidente civil do Brasil. Ele governou o Brasil de 1889 a 1902. Ele foi o grande responsável pela política de alianças entre o governo estadual e o governo federal, conhecida como política dos governadores. Como funcionava essa política? Então, o governo dos estados, ou seja, os governadores, eles apoiavam o governo federal, ajudando a eleger os deputados federais e senadores que iriam apoiar o presidente do Brasil, ou seja, iam votar a favor do presidente do Brasil. Em troca, o governo federal, ele facilitava verbas para o governo estadual e também ele distribuía empregos e favores para o governo estadual. Então, assim que funcionava essa política. Vamos ver a seguir como se deu a política dos governadores. A política dos governadores. A política dos governadores procurava reproduzir no plano federal a rede de compromissos que já ligava os coronéis e os governadores dentro dos estados. Nessa época, não existia no país uma justiça eleitoral independente e confiável. Havia no Congresso Nacional uma comissão verificadora das eleições, destinada a julgar os resultados eleitorais. Embora fosse órgão do Poder Legislativo, a comissão verificadora trabalhava a serviço do presidente da República. Podia torcer a verdade das urnas. Aprovava os nomes dos deputados e senadores da situação e não reconhecia a vitória dos candidatos da oposição. A eliminação dos nomes dos adversários ficou conhecida como degola, a política do café com leite. Por meio de tantas alianças e cambalachos, as oligarquias agrárias controlaram o poder durante toda a velha república. Em São Paulo, em Minas Gerais, essas oligarquias estavam bem organizadas em torno de dois grandes partidos políticos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Fazendo coligações com as oligarquias dos demais estados, Minas Gerais e São Paulo lideravam a política do país. Quase todos os presidentes da República desse período foram eleitos com o apoio dos paulistanos, PRP, e dos mineiros, PRM. São Paulo era o primeiro estado produtor de café. Minas Gerais era o segundo maior produtor de café e se destacava pela produção de leite. Nasceu daí o apelido para a aliança entre PRP e PRM, política do café com leite. Café e a liderança das exportações. Então, o café foi o principal produto da República Velha, aquele produto que não tinha concorrente. Ele era responsável por 50% do lucro que o Brasil arrecadava. Além de que, era 2/3 de toda a exportação do Brasil, era de café. Então, o Brasil ele realmente experimentou um período de grande crescimento. Então, os fazendeiros começaram a produzir bastante café. Só que no início do século XX, começou a acontecer algumas crises, porque a produção ficou maior do que a procura, ou seja, a oferta aumentou e a procura diminuiu. Então, o que aconteceu é que começou algumas crises do café. Por exemplo, em 1905, eles estocaram mais de 11 milhões de sacas de café de 60 quilos. Ou seja, 70% da produção de café ficou estocada. Então, isso aí começou a preocupar bastante os grandes fazendeiros de café. E eles fizeram o Conselho de Taubaté, que foi uma reunião em Taubaté, em São Paulo, para resolver esse problema da crise do café. Vamos ver a seguir o que foi a reunião do Conselho de Taubaté. O Convênio de Taubaté. Com o apoio dos políticos do Congresso Nacional, os fazendeiros do café realizaram em 1906, na cidade paulista de Taubaté, uma reunião que tinha como finalidade encontrar soluções para as crises de superprodução. Essa reunião ficou conhecida como
Convênio de Taubaté. Ali os fazendeiros procuraram que o governo comprasse a produção de café que ultrapassasse a procura do mercado. O café excedente seria estocado pelo governo para depois ser vendido quando os preços se normalizassem. Para comprar o café excedente, o governo tomaria dinheiro emprestado no exterior. Depois de alguma resistência, as propostas do Convênio de Taubaté acabaram sendo praticadas pelo governo. Os preços do café eram mantidos artificialmente à custa das compras governamentais. Os cafeicultores continuavam recebendo grandes lucros e plantando cada vez mais. Os estoques do governo continuavam crescendo e nunca aparecia uma boa oportunidade para vender esses estoques no mercado externo. Os cafeicultores não se preocupavam com os prejuízos do governo. Tinham seus lucros garantidos. Alguns desviavam parte desse lucro para investir no setor industrial. Desconfiavam que essa exploração sobre o governo um dia teria que acabar. A indústria e o movimento operário. Então, com a crise do café, muitos fazendeiros resolveram usar parte do seu dinheiro para investir em outros setores da economia, como, por exemplo, a indústria de tecidos de algodão, de calçados, alimentos, material de construção. Então, as cidades começaram a se desenvolver e houve uma migração de trabalhadores do campo, aqueles italianos, alemães, os imigrantes que estavam começando a sentir dificuldade de trabalho no campo, migraram para as cidades, tá? Principalmente São Paulo. E as indústrias começaram a se desenvolver, começou a surgir duas classes, a classe média e a classe do operariado. E eles começaram a lutar por melhor condições de vida. Vamos ver a seguir como se deu a luta dos operários. As lutas operárias. No começo da República, em 1889, havia no Brasil pouco mais de 600 fábricas, nas quais trabalhavam 54 mil operários. 31 anos depois, em 1920, havia no país 13.336 indústrias que empregavam 275 mil operários. Havia ainda 233 usinas de açúcar, onde trabalhavam 18 mil operários, e 231 salinas, que empregavam cerca de 5 mil trabalhadores. Essas indústrias estavam concentradas, sobretudo, nos seguintes estados: São Paulo, 31%, Rio Grande do Sul, 13,3%, Rio de Janeiro, 11,5% e Minas Gerais, 9,3%. As condições de trabalho do operariado na República Velha eram bastante desfavoráveis. Os operários trabalhavam de segunda a sábado, até 15 horas por dia. Às vezes eram obrigados a trabalhar também aos domingos. Ganhavam pouquíssimo, o que obrigava marido, mulher e crianças a trabalharem para sustentar a família. Não havia salário mínimo, direito de férias, pagamento por horas extras, jornada máxima de trabalho. O trabalhador era mandado embora quando o patrão quisesse, sem direito a aviso prévio ou a qualquer indenização. Além disso, as instalações das fábricas eram geralmente ruins. Nos galpões de serviço não havia espaço suficiente para amontoado de máquinas. O ambiente era mal iluminado, quente e sem ventilação. Os donos das fábricas não tinham nenhum cuidado com a higiene dos locais de serviço. Tudo isso favorecia a ocorrência de muitos acidentes de trabalho, cujas principais vítimas eram as crianças operárias. Os inúmeros acidentes no serviço, os baixos salários, as longas jornadas sem descanso provocaram protestos e reivindicações dos operários. Surgiram então os primeiros sindicatos e organizações operárias, que lutam pelos direitos trabalhistas. Entre os primeiros movimentos operários destacou-se o anarquismo. As ideias anarquistas, é comum usarmos as expressões anarquismo e anarquia com o significado de confusão, bagunça, desordem e baderna. Não é este o sentido político do termo anarquia. Na sua origem grega, anarquia significa ausência de poder. No plano político, o anarquismo considerava o poder, o domínio de um homem sobre outro, um grande mal. Defendia a existência de uma sociedade sem governo que funcionaria pela cooperação e solidariedade entre as pessoas. Evidentemente, os anarquistas eram contra a exploração dos empregados pelos patrões.
As ideias anarquistas foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes europeus, especialmente italianos. Em 1922, foi fundada o PCB, Partido Comunista do Brasil, inspirado na vitória dos comunistas da Revolução Soviética de 1917 na Rússia. No Brasil, as propostas políticas dos comunistas representavam, naquela época, a esperança de uma vida digna e justa para os operários. Por isso, o PCB foi bem recebido entre os líderes operários. No entanto, logo após sua fundação, o Partido Comunista foi fechado pela polícia, sobrevivendo na clandestinidade às escondidas. A greve de 1917. Então, em julho de 1917, na cidade de São Paulo, foi organizada a primeira grande greve geral do Brasil. Depois que o operário Antônio Martini foi morto por policiais em frente à fábrica do grupo Matarazzo, essa greve ela atingiu toda São Paulo e também todos os outros estados do Brasil. Vamos ver a seguir como se deu a greve de 1917. A greve de 1917. Mais de 50 mil operários participaram da greve. Nas ruas surgiram muitos conflitos entre a polícia e os trabalhadores. Revoltados com a violência das autoridades, os operários fizeram passeatas, comícios e piquetes. Levantaram barricadas para se defender da polícia. Assustado com o movimento operário, o governo e os industriais resolveram negociar, prometeram melhorias salariais e novas condições de trabalho, e assumiram o compromisso de não punir os grevistas caso todos voltassem normalmente ao trabalho. Todas essas concessões eram provisórias. Não havia sério interesse das classes dominantes em melhorar a condição social dos trabalhadores. O último presidente da República Velha, Washington Luiz, dizia que a questão social era caso de polícia. Para os poderosos, a revolta social dos trabalhadores devia ser tratada e contida na base da violência policial. Então, colegas, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre a política dos fazendeiros? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!